Meu nome é Renata. Tenho 38 anos e no dia em que minha própria família decidiu me apagar, eu estava sentada numa cadeira de plástico no corredor do cartório, com uma pasta preta no colo, esperando. Não estava nervosa, não estava com raiva. Estava calma de um jeito que assusta. O tipo de calma que só vem quando você sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos 30 minutos e os outros não fazem a menor ideia. Meu irmão Marcos, 42 anos, chegou com a Débora às 9h17. Ela de salto, bolsa de grife que eu sei que custou mais do que meu aluguel, cabelo feito naquela manhã, ele de terno. Nos 4 meses desde que minha mãe morreu, eles andavam assim, arrumados, confiantes, como se já estivessem de posse da herança, antes de qualquer papel ser assinado. A Débora tinha mandado a mensagem no grupo da família naquela segunda-feira de manhã e todo mundo tinha lido. Não só eu, todo mundo. Minha tia Rosa, minha prima Fernanda, a Silvana que foi amiga da minha mãe por 40 anos. Todo mundo que estava naquele grupo viu ela escrever, às 8h04 da manhã, com a confiança de quem está acostumada a não ser contestada. Renata, não venha na reunião do inventário. Você só vai atrapalhar as decisões importantes. Meu irmão curtiu a mensagem. Não respondeu, não escreveu nada, curtiu. Aquele coração cor-de-rosa apareceu embaixo das palavras dela, e durante uns 30 segundos eu fiquei olhando para a tela do meu celular, sentindo o peso de cada uma daquelas palavras. Eu respondi só, ok. Naquela manhã, quando eles entraram no cartório e me viram sentada na recepção com o Dr. Fernando Bastos ao meu lado, com a pasta preta aberta sobre a mesa e os documentos organizados em ordem cronológica, a Débora parou no meio do passo. A bolsa de grife balançou. O salto ficou suspenso por uma fração de segundo antes de tocar o chão de novo, porque eu era a inventariante nomeada no testamento há 3 anos, e eles não sabiam. Preciso te contar como chegamos até aqui. Porque essa história não começa no dia em que minha mãe morreu. Começa muito antes. Começa quando eu ainda tinha 13 anos e o Marcos tinha 17, e a gente dividia o quarto nos fundos da casa da Rua das Acácias, em Ribeirão Preto. Naquela época, o Marcos e eu éramos próximos do jeito que irmãos de idades diferentes às vezes são. Não íamos às mesmas festas, não tínhamos os mesmos amigos, mas tínhamos a mesma língua. A gente se entendia sem precisar explicar muito. Quando minha mãe ficava doente e meu pai trabalhava até tarde, era eu que esquentava o jantar e era o Marcos que lavava a louça depois, sem ninguém mandar. Era assim que funcionava. Meu pai era motorista de caminhão. Ficava fora durante a semana, voltava nos fins de semana com aquele cheiro de estrada que ficava na jaqueta dele. A minha mãe, Dona Lúcia, era professora de português no colégio estadual do bairro. A professora que os alunos amavam e temiam ao mesmo tempo, porque ela era justa de um jeito que não tem meio termo. Você fazia o dever ou não fazia. Você era honesto ou não era. Na casa dela, as coisas tinham nome. A gente não era rica. Classe média baixa de interior, daquelas famílias que vivem bem enquanto ninguém adoece e as contas estão em dia. A casa da Rua das Acácias tinha sido comprada com esforço, financiada por 15 anos, quitada quando eu tinha 16. Minha mãe tratava aquela casa como se fosse uma conquista viva. Cuidava do jardim, pintava as paredes ela mesma, consertava o que quebrava antes de pedir ajuda. Meu pai morreu quando eu tinha 22 anos. Infarto fulminante, num sábado de manhã, no banheiro, sem avisar. O Marcos tinha 26. Nós dois ficamos ao lado da minha mãe, cada um à sua maneira. Eu me mudei para perto dela, alugando um apartamento a 15 minutos da casa onde crescemos. Ele continuou morando no centro, mas ligava todo dia, aparecia nos fins de semana. Não deixou ela sozinha naquele primeiro ano de viuvez, que é o mais difícil. Naquele período, éramos família do jeito mais real que essa palavra pode significar. Aí veio a Débora. Eles se conheceram numa festa de empresa em 2018. Em 6 meses, estavam noivados. Em 8, casados. Eu não estava contra o casamento. Fui na festa de noivado, ajudei a organizar o chá de panela, comprei um presente caro demais que não me cabia no orçamento naquele mês. Queria que ele fosse feliz, mas desde o primeiro almoço em que a Débora sentou à mesa da minha mãe, alguma coisa esteve errada. Ela tem um jeito de olhar que é difícil de descrever. Não é agressivo, é avaliativo, como se ela estivesse fazendo uma planilha mental de tudo que está na sua frente. O valor da mesa, o estado da louça, a qualidade do piso. Naquele primeiro almoço de domingo, ela olhou para a casa da minha mãe assim. Olhou para os quadros na parede, para as cortinas que minha mãe tinha comprado na feira,
para a mesa com a toalha bordada e olhou para mim assim, com aquela expressão calculada que eu não soube nomear naquele momento, mas que aprendi a reconhecer muito bem depois. Ela tinha 32 anos na época. Era consultora de marketing, ganhava bem, falava com a segurança de quem sempre foi ouvida. Fisicamente, é daquelas mulheres que fazem questão de que você note. Cabelo sempre escovado, roupa sempre pensada, unhas sempre iguais. Nada nela é acidental. Cada detalhe é calculado, inclusive a simpatia, porque com a minha mãe no começo, ela era simpática. Flor. Dona Lúcia, que jardim lindo! Você mesma planta? Dona Lúcia, esse frango ficou incrível. Você me ensina a receita? Minha mãe caiu. Claro que caiu. Era uma mulher de 60 e poucos anos que queria muito uma nora que a amasse, que preenchesse aquele espaço de companhia feminina que faltava na família. E a Débora sabia exatamente o que fazer com esse vazio. Comigo era diferente. Comigo, ela era cordial, polida. O tipo de educação que mantém distância enquanto sorri. Nos primeiros meses, achei que era timidez, que precisava de tempo para criar vínculo. Depois, entendi que não era timidez, era estratégia. O primeiro sinal real veio numa reunião de família em fevereiro de 2019, 3 meses depois do casamento. A gente estava no apartamento do Marco, discutindo o aniversário de 70 anos da minha mãe, que seria em junho. Eu tinha uma lista de ideias, tinha ligado para 2 buffets para pegar orçamento, tinha até conversado com o Marcos por telefone sobre dividir os custos de uma maneira que coubesse no bolso de todo mundo. Naquela reunião, enquanto eu estava explicando o que tinha pesquisado, a Débora virou para o meu irmão, como se eu não tivesse falando, e disse: Marcos, eu acho que a gente deveria assumir a organização. Assim fica mais coerente e a gente garante a qualidade. Ele olhou para ela, depois olhou para mim. Depois disse: faz sentido, né? A Débora entende mais dessas coisas. Eu parei no meio da frase que estava dizendo. Tudo bem, disse. Se vocês quiserem organizar, ótimo. A Débora me deu um sorriso que era de agradecimento e de vitória ao mesmo tempo. Obrigada pela compreensão, Renata. Na hora, engoli. Pensei, ela está tentando ajudar. Deixa ela se sentir parte da família. Mas saindo daquele apartamento, no elevador, com um caderno de anotações embaixo do braço, percebi que não tinha sido consultada. Tinha sido substituída. E a diferença entre as duas coisas é maior do que parece. Em junho de 2019, no aniversário de 70 anos da minha mãe, entendi que as coisas tinham mudado de um jeito que não tinha mais volta. A festa foi na casa que o Marcos e a Débora tinham alugado no Jardim Botânico. Ela organizou tudo. Mesa bonita, decoração com flores brancas, um coquetel profissional com garçons. E foi lindo, vou admitir. Mas eu cheguei às 6 da tarde, que era o horário marcado, e minha cadeira não estava na mesa principal. Não foi erro. A mesa tinha lugar exato para 8 pessoas. O Marcos, a Débora, a minha mãe, a tia Rosa, um casal de amigos do Marcos que eu mal conhecia e 2 parentes da família da Débora que tinham sido convidados por ela. Para mim havia uma cadeira de plástico encostada na parede, perto da mesa auxiliar, que era onde a comida ficava. Fui perguntar para a Débora, em voz baixa, se havia algum engano. Ela me olhou com aquela expressão, meio surpresa, meio entediada, e disse: Ah, Renata, a mesa ficou pequena para a quantidade de convidados, mas tem bastante espaço ali, fica confortável. Ali sendo ao lado da bandeja de salgados. Minha mãe não viu o que estava acontecendo ou não entendeu. A tia Rosa me viu e fez um sinal discreto com a cabeça que eu interpretei como não briga hoje não vale. Então fui para a cadeira de plástico. Comi o prato do aniversário de 70 anos da minha mãe ali, de pé, encostada no aparador, observando os 8 convidados sentados à mesa principal. Por fora, calma. Por dentro, alguma coisa que eu ainda não sabia chamar pelo nome certo. Uma ferida pequena que eu não mostrei para ninguém, que guardei e levei para casa comigo. O Natal de 2020 foi pior. Estávamos no meio da pandemia, então a reunião foi pequena. Só eu, o Marcos, a Débora e minha mãe. Mas a Débora tinha preparado os presentes de um jeito que, em retrospecto, foi tão calculado que me assusta pensar quanto planejamento tinha naquilo. Preste minha mãe um hobby de seda rosa, um perfume francês que eu nunca tinha visto ela usar, mas que certamente custou caro, e um álbum de fotos montado artesanalmente com fotos dela e do Marcos ao longo dos anos. Fotos que a Débora tinha pedido para mim meses antes, dizendo que era para um projeto especial,
Para o Marcos, uma viagem para quando a pandemia acabasse, um pacote de fim de semana em Campos do Jordão com spa e jantar incluídos. Para mim, uma vela aromatizante, cheiro de baunilha. Tamanho médio. Eu sei o preço porque a etiqueta do mercado tinha ficado colada embaixo. R$ 29,90. Não é sobre o valor. Eu sei que não é sobre o valor, mas é impossível não entender o que um presente comunica. Enquanto a minha mãe abria o álbum de fotos e chorava de emoção, dizendo que nunca tinha recebido coisa tão bonita, eu segurava aquela vela e processava com total clareza que para a Débora eu era um detalhe que precisava de uma embalagem para não reclamar. O Marcos não disse nada. Ficou sorrindo enquanto a Débora fotografava tudo para o Instagram dela. Mas foi em setembro de 2021 que a coisa escalou de verdade. Minha mãe precisou fazer uma cirurgia no quadril. Não era emergência, mas era séria. Cirurgia de grande porte, anestesia geral, 3 semanas de recuperação com cuidados específicos. Eu me ofereci para ficar com ela. Me afastei do trabalho por 2 semanas, usando férias, e depois 1 dia de licença não remunerada. Organizei a medicação num quadro com horários. Aprendi a fazer os curativos do jeito certo. Cozinhava comida que ela conseguisse comer com a dieta que o médico tinha prescrito. Ia para a casa dela às 7 da manhã e às vezes ficava até às 10 da noite. O Marcos aparecia nos fins de semana. A Débora apareceu 2 vezes em 3 semanas. 2. Nas 2 vezes ficou menos de 2 horas, passando na hora do almoço, mandando fotos para o Instagram com legendas sobre família presente. Quando minha mãe se recuperou, a primeira coisa que ela fez foi ligar para o Marcos para agradecer. Ligação de 40 minutos, emocionada, falando em como foi importante ter o filho por perto. Ela me agradeceu também, separadamente, de uma forma genuína. Mas foi a ligação com ele que durou 40 minutos. Entendi. Ela estava com saudade do filho. Não era sobre competição. Eu era a filha que estava ali todo dia. Eu era o normal. Eu era o esperado. Ele era o filho que ela tinha medo de perder para a vida nova com a mulher nova. Mas a Débora usou esse momento. Numa tarde de outubro, 2 semanas depois da alta hospitalar, os 3 estávamos na sala da minha mãe. A Débora estava no sofá ao lado dela, mostrando as fotos da viagem a Campos do Jordão que eles tinham feito em setembro. Tinha ido mesmo, no meio do período de recuperação da minha mãe, quando eu estava aqui cuidando. Ela virou para a minha mãe com aquele sorriso dela e disse: "Ainda bem que o Marcos esteve sempre por perto na sua recuperação, né, dona Lúcia? Família é tudo." A minha mãe, que já estava com a memória um pouco afetada pelos analgésicos e pela própria cirurgia, concordou com um sorrisinho. "Que bom que vocês estiveram aqui. Vocês." Como se a Débora tivesse estado presente. Como se as 3 semanas que eu dei tivessem sido dadas pelos 2. Eu olhei para o meu irmão. Ele estava olhando para o celular. Não disse nada. Mas aquilo foi a primeira vez que senti um frio diferente no estômago. Não era raiva passageira. Era reconhecimento de um padrão. Estava entendendo que havia um jogo em andamento há muito mais tempo do que eu tinha percebido, e que eu tinha ficado de fora das regras desde o começo. Naquela noite, abri um caderno que tinha na gaveta e comecei a escrever. Data: outubro de 2021. O que aconteceu? Quem estava presente? O que foi dito? Não sabia ainda que aquele caderno seria importante. Sabia apenas que precisava parar de questionar a minha própria memória. Em outubro de 2022, veio a reunião sobre os documentos da casa. A casa da Rua das Acácias foi comprada em 1987 pelos meus pais, quitada em 2003. Valia, naquele ano de 2022, entre 560 mil e 600 mil reais pelo mercado de Ribeirão Preto. Minha mãe tinha ainda 180 reais. 0 em aplicações financeiras. Uma vida inteira de economia de professora pública aposentada que nunca viajou para fora do Brasil e que sempre colocava um pouco de dinheiro no banco todo mês, desde que eu me lembro. O Marcos me ligou pedindo que nos encontrássemos na casa da minha mãe. Só para organizar os documentos dela, já que ela está ficando mais esquecida. Vai ser rápido. Quando cheguei, havia um homem sentado na sala que eu nunca tinha visto. O Marcos me apresentou. Esse é o doutor Henrique, um advogado que vai nos ajudar a organizar tudo para facilitar a vida da mamãe. A reunião era sobre procuração. O doutor Henrique explicou com voz tranquila e tom profissional que seria logisticamente mais eficiente se a minha mãe assinasse uma procuração, dando poderes amplos ao Marcos para administrar os bens dela. Para o caso de a senhora precisar de alguma coisa e não conseguir resolver pessoalmente, ele disse, é uma precaução comum para quem está envelhecendo.
Minha mãe ficou confusa. Ficava olhando para mim e para o Marcos alternadamente, apertando a borda da mesa com os dedos. Mas o que seria exatamente o poder que você teria, Marco? Ela perguntou. É só para facilitar, mãe. Se você precisar assinar alguma coisa importante e não conseguir ir pessoalmente, eu já resolvo para você. Mas eu estou bem, ela disse. Eu vou sozinha ao banco. O Dr. Henrique tentou redirecionar. Eu pedi licença educadamente, levantei e disse: Dona Lúcia, pode me acompanhar na cozinha um momento? Na cozinha, com a porta entreaberta, eu me agachei para falar no nível dos olhos dela e perguntei com cuidado: Mãe, você está confortável com o que estão pedindo? Você não precisa assinar nada hoje se não quiser. Ninguém pode te obrigar. Ela me olhou por uns 3 segundos. Os olhos dela tinham aquela lucidez que vinha e ia naquele período. Às vezes estava completamente presente, às vezes não. Naquele momento, estava. Não quero assinar hoje. Voltamos para a sala. O Marcos e o Dr. Henrique esperaram enquanto minha mãe se sentava novamente. Ela disse: Eu prefiro não assinar isso por enquanto. Quando eu sentir necessidade, eu aviso. O Dr. Henrique disse que era razoável e se despediu com profissionalismo. Esperou até fechar a porta para ir embora. O Marcos olhou para mim com uma expressão que nunca mais saiu da minha memória. Não era raiva aberta. Era algo mais frio. Era o olhar de alguém que calcula e recalcula, que entende que uma variável que deveria ser passiva acabou de demonstrar que não é. Naquela noite, às 22h37, recebi mensagem dele. Precisava você se meter? É sobre a mãe, não sobre você. Respondi. Sei disso. E não falei mais nada. Mas na manhã seguinte, comecei a guardar prints de tudo. A descoberta aconteceu em março de 2023, 7 meses antes da minha mãe morrer. Eu tinha ido à casa dela numa tarde de quarta-feira para ajudá-la a organizar uma gaveta de documentos antigos, aquela gaveta que toda família tem, cheia de papéis que ninguém jogou fora em 20 anos, comprovantes de IPTU de 2004, manual de geladeira que não existia mais, recibos de consultas médicas do meu pai, fotos de viagem de 1993 que ninguém tinha visto em décadas. No fundo da gaveta, dentro de um envelope marrom pardo, desgastado nas bordas, havia um documento que eu não esperava encontrar. Era um testamento, feito em cartório, registrado, com carimbo e número de protocolo, data de 14 de agosto de 2020. Ficou imóvel nas minhas mãos por uns 2 minutos. Eu lia e relia o cabeçalho sem conseguir avançar, como quando você lê uma palavra tantas vezes que ela perde o sentido. Depois, respirei fundo e li com calma, da primeira à última linha. Dona Lúcia tinha deixado tudo. A casa da Rua das Acácias, as aplicações financeiras e um pequeno terreno em Batatais que eu nunca tinha ouvido falar, para ser dividido em partes iguais entre mim e o Marcos, 50% para cada um, sem condições especiais para nenhum dos dois. Mas havia uma cláusula adicional, uma cláusula que mudava completamente a dinâmica do que viria depois. Eu era nomeada inventariante, expressamente, com o meu nome completo, CPF e os poderes específicos descritos pelo advogado que tinha redigido o documento. Era eu quem deveria conduzir o processo de inventário, administrar o espólio e garantir a divisão correta dos bens. E havia, no final do documento, uma nota escrita à mão, letra da minha mãe. Aquela letra de professora que ela nunca perdeu, que naquele ano de 2020 já tinha uma leve tremura, mas ainda era reconhecível. A nota dizia: escolho a Renata, porque sei que ela vai fazer o certo. Ela sempre fez o certo, mesmo quando foi difícil para ela. Precisei sentar no chão da sala. Fiquei ali uns 15 minutos, com o envelope no colo e as folhas nas mãos, no silêncio da casa da minha mãe, com cheiro de café que ela tinha feito mais cedo e a televisão ligada no volume baixo que ela sempre deixava, processando. Minha mãe tinha feito isso em 2020. No meio da pandemia, quando a cidade estava parada, quando as pessoas mal saíam de casa, ela tinha tomado um dia, combinado com alguém, eu descobriria depois com quem, ido até um cartório, contratado um advogado e escrito o nome dela embaixo de um documento que me protegia. E não tinha me dito uma palavra. Por que não me disse? Fiquei semanas pensando nisso. A única resposta que faz sentido é que ela sabia que, se eu soubesse, eu mudaria. Ficaria na defensiva nas reuniões de família. Mudaria minha relação com o Marcos. Pararia de ser simplesmente eu mesma. E ela não queria isso. Ela queria que eu continuasse sendo quem eu era, presente, cuidando, fazendo o que achava certo, sem agenda oculta. Ela me protegeu sem me contar que estava me protegendo. Coloquei o testamento de volta no envelope com cuidado. Não disse nada para ninguém naquela tarde. Deixei a minha mãe assistindo televisão, tomei o meu café com ela, conversei sobre o jardim. Quando saí,
Às 7 da noite, levei o envelope comigo numa bolsa de pano que tinha no armário da entrada. No apartamento, fotografei cada página do documento, mandei as fotos para o meu e-mail pessoal, para o e-mail do trabalho e para um aplicativo de armazenamento em nuvem. Depois, guardei o original num envelope novo, dentro de um documento, dentro de um folder, dentro da minha bolsa de trabalho. Na manhã seguinte, comecei a ligar para advogados. Em abril de 2023, encontrei o Dr. Fernando Bastos. Não foi no Google, foi indicação da tia Rosa, que tinha usado os serviços dele para um inventário anos atrás. Advogado especializado em direito sucessório, 17 anos de experiência em Ribeirão Preto, escritório simples numa sala comercial no centro, sem grandiose. O tipo de profissional que te ouve antes de falar. Expliquei tudo, desde a reunião com o Dr. Henrique, passando pelo caderno de anotações, chegando até o testamento. Ele ouviu sem me interromper, folheou as cópias com atenção, verificou o número de protocolo no sistema do cartório e disse: "O documento é válido, está registrado conforme a lei, e você está completamente amparada juridicamente. A nomeação como inventariante é vinculante. E se eles contestarem? Podem tentar, mas para contestar um testamento público no Brasil, precisam provar que a testadora não estava em plena capacidade mental no momento da assinatura. Isso é muito difícil de provar, especialmente com testemunhas do cartório e um tabelião que cumpriu todos os procedimentos." Ele fechou a pasta. "Quem foi com ela ao cartório?" Aquela pergunta eu não soube responder na hora. Descobri depois. "O que você quer que eu faça agora?" Ele perguntou. "Quero que você fique de sobreaviso, que quando acontecer..." Parei, respirei fundo. "Quando a situação do inventário se abrir, preciso que você esteja disponível para agir com rapidez." "Estarei", ele disse, "mas preciso de uma coisa de você. Não provoque, não confronte, não deixe transparecer que você sabe. Cada confronto prematuro é uma munição emocional que eles vão usar contra você." "Eu sei", eu disse. Voltei para casa, abri o caderno. Escrevi: abril de 2023. Conversa com Dr. Fernando. Plano: esperar. Em outubro de 2023, às 4h23 da manhã, numa terça-feira fria de início de inverno, minha mãe morreu. Pneumonia que complicou, coração que foi cedendo gradualmente nas últimas 48 horas. Eu estava ao lado dela, segurando a mão dela, quando a respiração mudou e depois parou. O Marcos chegou 40 minutos depois, com os olhos vermelhos, mas os cabelos penteados. A Débora chegou 2 horas depois, de maquiagem feita e blusa nova. Nos 3 dias do velório, não falei sobre o testamento, não falei sobre o inventário. Deixei o Marcos resolver a logística do enterro, concordei com tudo, agradeci as pessoas que vieram. A Débora ficava me olhando com aquela expressão de quem está avaliando se você vai fazer algo que ela precise neutralizar. Na semana depois do enterro, o Marcos me ligou. "Vou contratar um advogado para cuidar do inventário. Você não precisa se preocupar com nada." "Tudo bem", eu disse. "Vou cuidar de tudo. Vai ser mais simples assim." "Ótimo." Houve uma pausa. Depois ele disse: "Provavelmente vamos precisar vender a casa logo, para dividir mais fácil." Aquela última frase ficou na minha cabeça. Vender a casa onde crescemos, a casa que minha mãe cuidou por 36 anos. Vai ser mais fácil assim. Mais fácil para quem? Mais rápido para quê? Entendi. Disse: "Pode cuidar." Ele desligou satisfeito. E naquela noite, mandei mensagem para o Dr. Fernando. "Pode marcar o cartório. Se você já foi excluída, diminuída, apagada por alguém da sua própria família, não um estranho, não um desconhecido, mas alguém que deveria te conhecer de verdade, deixa um like nesse vídeo, porque eu sei o que essa dor específica faz com a gente. É diferente de qualquer outro tipo de dor. E se você quer saber o que aconteceu quando eu apareci naquele cartório na manhã seguinte àquela mensagem, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu em seguida vai além de qualquer coisa que eu poderia ter planejado. Comenta aqui embaixo. Você teria ido naquela reunião? Ou teria ficado em silêncio como eu fiquei? Me conta. Durante as semanas entre a morte da minha mãe e a reunião do cartório, eu aprendi algo sobre mim mesma que não sabia. Sou boa em esperar. Não paciência passiva, paciência ativa. Aquela que parece quietude por fora, mas por dentro está em movimento constante, organizando, verificando, preparando. Cada vez que a Débora mandava mensagem no grupo da família, eu lia, arquivava e não respondia além do necessário. Cada vez que o Marcos tomava uma decisão sobre a casa sem me consultar, já chamei avaliador, já fiz contato com uma imobiliária aqui em Ribeirão, já perguntei sobre documentação para venda, eu dizia ok no grupo e anotava no caderno: data, hora,
O que foi dito? Por quem? Como posso comprovar se precisar? O Dr. Fernando tinha me orientado desde o começo. Não confronte antes de ter tudo em ordem. Cada confronto prematuro é uma munição emocional que eles vão usar para te pintar como a irmã difícil, a que complica tudo, a que não deixa as coisas andarem. Então eu deixei as coisas andarem, na superfície. A primeira pessoa que trabalhei junto para o que estava vindo, além do Dr. Fernando, foi a tia Rosa, irmã mais nova da minha mãe, 71 anos na época, professora aposentada igual a minha mãe. A mulher mais perspicaz que eu conheço, de longe. Ela tinha visto tudo. A cadeira de plástico no aniversário, o Natal da vela, as 3 semanas da cirurgia. Tinha ficado quieta nos almoços de família, enquanto a Débora reescrevia a história em tempo real. Mas ficava quieta com aqueles olhos de professora que não perdem nada. Fui visitá-la numa tarde de novembro, 3 semanas antes da reunião do cartório. Eu sei sobre o testamento, ela disse antes de eu abrir a boca. Estava sentada na varanda dela, com um copo de chá nas mãos, olhando para o jardim como se estivesse esperando eu aparecer. Fiquei parada na porta. Como? A Lúcia me contou. Em 2020, antes de ir ao cartório, me pediu para guardar segredo, então guardei. Ela me olhou. Ela estava com medo que o Marcos tivesse se perdido um pouco depois que casou com essa mulher. Disse que precisava proteger o que ela tinha construído a vida toda. Sentei no banco de madeira ao lado dela. Ficamos um tempo em silêncio, olhando para o jardim. Você precisa de mim para alguma coisa? Ela perguntou. Preciso de você como testemunha, do que você presenciou ao longo desses anos, se necessário. Pode contar comigo. Ela disse isso com uma simplicidade que me fez fechar os olhos por um segundo. Às vezes são as coisas simples que sustentam a gente. A segunda aliada, por uma coincidência que não foi coincidência, foi a Silvana. Silvana Carvalho, amiga da minha mãe por quase 40 anos, madrinha de batismo do meu irmão, costureira aposentada que morava a 8 quarteirões da casa da Rua das Acácias. Ela me ligou em dezembro, 2 semanas antes da reunião marcada no cartório, e foi direta. Renata, preciso te contar uma coisa que segurei por 3 anos. Sua mãe veio aqui em casa em julho de 2020, antes de ir ao cartório. Ficou umas 2 horas. Me contou tudo o que estava vendo. Como a Débora estava te tratando, como o Marcos estava mudando, o que ela tinha medo que acontecesse depois que ela fosse. A voz dela estava sólida, sem dramaturgia. Ela não queria tomar essa decisão sem falar com alguém de confiança antes. E eu fui com ela ao cartório, Renata. Fui testemunha do testamento. Precisei segurar o telefone com as 2 mãos. Você pode depor se for necessário? Perguntei quando consegui falar. Estou esperando você me ligar faz 2 meses, ela disse. Passei as semanas seguintes reunindo documentos com o Dr. Fernando. O testamento original estava no cartório central de Ribeirão Preto. Registrado, intocável. As aplicações financeiras tinham extrato completo. O IPTU da casa estava em dia com o nome da minha mãe como proprietária. Não havia nenhuma procuração assinada em favor do Marcos ou de qualquer outra pessoa. Aí o Dr. Fernando encontrou algo que eu não esperava. Em agosto de 2023, exatamente 2 meses antes da morte da minha mãe, houve uma tentativa de registrar uma procuração em nome da minha mãe num cartório de uma cidade vizinha, a cerca de 30 quilômetros de Ribeirão. A tentativa foi recusada porque minha mãe não tinha comparecido pessoalmente ao cartório para assinar o documento, o que é exigido por lei para procurações com poderes amplos sobre bens imóveis. Mas havia o registro da tentativa, o requerimento, o protocolo, a data, o motivo da recusa. O Dr. Fernando colocou o documento sobre a mesa do escritório dele e me olhou. Quem assinou o requerimento? Eu perguntei. Ele apontou o nome no rodapé do documento, Marcos Augusto, com RG e CPF. Fiquei olhando para aquele papel por um tempo longo. Não chorei. Já não estava na fase de chorar por isso. Estava na fase de entender e registrar. O que isso significa juridicamente? Perguntei. Significa que existe uma tentativa documentada de obter controle sobre os bens de sua mãe sem o consentimento ou presença física dela. Se eles tentarem contestar o testamento ou questionar seu papel como inventariante, esse documento vai ser um dos primeiros que eu apresento. Ele demonstra intenção. Intenção, a palavra mais pesada em qualquer processo. Nos dias que antecederam a reunião do cartório, observei o Marcos e a Débora de longe. Pelas redes sociais, ela postava stories da casa deles com legendas vagas sobre planejamento e nosso futuro. E pelo grupo da família, onde ela tinha assumido o papel de coordenadora geral do inventário, como se esse papel já fosse certo. Mandava mensagens com tom executivo. Pessoal, a reunião vai ser na sexta-feira,
Dia 12, às 9 horas, no cartório central da Avenida Independência. Todos devem levar documento com foto e CPF. Vamos resolver isso de forma objetiva e eficiente. Como se fosse a empresa dela, como se fosse a reunião de equipe dela. E a família ia obedecendo. Não por maldade, por omissão, por desconforto, porque ninguém gosta de conflito, e a Débora falava com tanta autoridade que parecia que questionar seria complicar sem motivo. Na quinta-feira, véspera da reunião, às 8h04 da manhã, ela mandou aquela mensagem para mim. Renata, não venha na reunião do inventário. Você só vai atrapalhar as decisões importantes. Meu irmão curtiu. Eu fiquei olhando para aquele coração por 30 segundos. Respirei, respondi. Ok. Coloquei o celular na mesa, fui até a janela, olhei para a rua por um momento. Depois fui preparar a pasta para o dia seguinte. Na sexta-feira de manhã me levantei às 6. Tomei banho, me vesti com uma roupa que me fazia sentir eu mesma. Calça preta, blusa de manga comprida na cor que minha mãe dizia que ficava bem em mim, sapatilha. Bebi meu café sem pressa, peguei a pasta preta. Conferi os documentos pela última vez. Testamento autenticado, extrato das aplicações, laudo de avaliação do imóvel feito pelo Dr. Fernando, procuração em favor do escritório dele. Tudo organizado em ordem cronológica, cada documento com seu separador. Liguei para o Dr. Fernando às 8h15. Estou a caminho, ele disse. Cheguei ao cartório às 8h50, 10 minutos antes do horário que a Débora tinha marcado. A atendente me reconheceu. Eu tinha estado lá uma semana antes com o doutor Fernando para verificar a autenticação dos documentos. Sentei na recepção. Cruzei as mãos sobre a pasta preta. Esperei. O doutor Fernando chegou às 8h58. Às 9h17, a porta de vidro se abriu. A Débora entrou olhando para o celular, o salto clicando no piso. O Marcos atrás dela, de terno cinza, ajeitando o colarinho. Ela levantou a vista do celular. Parou. A bolsa de couro bege balançou. Renata? A voz dela foi aquela fração de tom mais alta que acontece quando alguém não consegue controlar a surpresa completamente. O Marcos esbarrou nela porque não estava olhando. Depois me viu também. A expressão dele foi diferente da dela. Não foi surpresa. Foi reconhecimento. Foi. Eu devia ter esperado isso. Bom dia, eu disse sem me levantar, com a pasta no colo. A atendente chamou o nome do Dr. Fernando. Ele se levantou, me estendeu a mão e disse com tranquilidade: vamos entrar. Entramos. A sala era pequena. Mesa retangular de madeira escura, 4 cadeiras, uma janela que dava para o estacionamento, cheiro de ar-condicionado e papel. Sobre a mesa, a atendente tinha deixado a ficha de protocolo e 3 canetas azuis. O advogado do Marcos, um rapaz jovem, Dr. Rafael, que eu não conhecia, que o Marcos tinha contratado provavelmente por ser acessível, olhava para os documentos que o Dr. Fernando tinha distribuído com uma expressão que tentava parecer profissional, mas tinha um certo desconforto nos olhos, porque o Dr. Rafael não sabia do testamento. O Marcos não tinha verificado se havia testamento registrado. A Débora não tinha verificado. Nenhum deles tinha feito a pesquisa mais básica que qualquer advogado de inventário faz antes de uma primeira reunião: consultar o Registro Central de Testamentos. Eles tinham tanta certeza que tinham o controle que não checaram. O doutor Fernando abriu a pasta, distribuiu cópias autenticadas, falou com a voz pausada de quem não precisa se apressar, para fins de registro e ciência de todos os presentes. Dona Lúcia deixou testamento público, registrado em 14 de agosto de 2020, no cartório do terceiro ofício desta comarca. O testamento nomeia minha cliente, Renata, como inventariante única do espólio. Silêncio. O espólio a ser inventariado inclui imóvel residencial na Rua das Acácias, no 114, avaliado pelo cartório em 620.000. Aplicações financeiras no valor aproximado de 182 mil e um terreno em Batatais, avaliado em 48 mil. Total estimado do espólio, 850 mil. A divisão determinada no testamento é de 50% para cada herdeiro, sem condições especiais. Mais silêncio. A Débora olhava para as folhas, depois olhou para o Marcos, depois para o Dr. Fernando. A voz dela, quando saiu, tinha perdido o tom executivo. Estava um pouco mais aguda, um pouco mais controlada do que parecia natural. Isso não pode estar correto. A dona Lúcia nunca nos mencionou nenhum testamento. Está registrado desde 2020, o Dr. Fernando disse com calma. É público. Qualquer pessoa pode verificar no sistema do Colégio Notarial do Estado de São Paulo. Marcos, ela disse,
virando para ele com uma urgência que ela estava tentando disfarçar de compostura. Você sabia disso? Ele não respondeu imediatamente. Ficou olhando para as folhas. Depois disse devagar: não sabia. Como isso foi feito sem que ninguém soubesse? Testamentos são documentos privados. O Dr. Fernando explicou. A testadora tem direito de manter em sigilo enquanto viver. Ela exerceu esse direito. O Dr. Rafael, o advogado do Marcos, tentou recuperar o terreno. Falou sobre a possibilidade de questionar a capacidade mental da minha mãe, sobre procedimentos de contestação, sobre irregularidades que precisariam ser analisadas. O Dr. Fernando ouviu sem interrompê-lo. Quando o Dr. Rafael terminou, disse: Dona Lúcia foi acompanhada ao cartório pela senhora Silvana Carvalho, madrinha de batismo do Sr. Marcos, que assinou como testemunha presencial. O tabelião registrou que a testadora compareceu pessoalmente, estava lúcida e orientada no tempo e no espaço e assinou o documento de forma voluntária e sem coação. Há laudo de 2 testemunhas. Há registro em cartório. Ele virou uma página. Há também uma nota manuscrita pela testadora no final do documento. Posso ler? Ninguém disse não. Ele leu a nota da minha mãe, a letra trêmula, as palavras sobre fazer o certo. O Marcos fechou os olhos por uns 3 segundos. A Débora ficou olhando para um ponto fixo na parede, com os dedos imóveis sobre a bolsa. E pela primeira vez, desde que eu a conhecia, eu não conseguia ler a expressão dela. Não era raiva calculada. Não era surpresa performática. Era outra coisa. Talvez fosse o momento em que alguém que sempre soube como manipular cada situação se depara com uma situação que não tem como manipular. A reunião durou mais 40 minutos. O Dr. Rafael apresentou alguns questionamentos formais. Eu tinha vindo preparada para todos eles. E o Dr. Fernando respondeu com documentação em cada caso. Cada contestação tinha uma resposta. Cada dúvida tinha um comprovante. No final, o funcionário do cartório abriu o processo de inventário sob minha responsabilidade como inventariante. Na calçada do cartório, quando saímos, o sol já estava alto e Ribeirão Preto tinha aquela clareza seca do inverno do interior que eu sempre gostei. Isso não acaba aqui, disse a Débora. Ela tinha se recomposto enquanto esperávamos o processamento. O salto voltava a soar no granito com clique rítmico. Vamos contestar. É um direito de vocês, eu disse. É um processo longo, mas é um direito. Ela me olhou com aquela expressão que eu conhecia há 5 anos, avaliativa, calculista, medindo o que pode extrair de cada situação. Por que você ficou quieta esse tempo todo? Você sabia e não disse nada. Eu poderia ter dito muitas coisas. Escolhi a verdade, porque era o que minha mãe teria feito. Ela não tinha resposta para isso. O Marcos não disse nada enquanto caminhavam para o carro. Ficou ao lado dela, olhando para o asfalto, com as mãos no bolso do terno. Eu fiquei na calçada com o Dr. Fernando, até eles entrarem no carro e fecharem as portas. Depois olhei para o escritório de vidro do cartório, para o movimento da avenida, para um pombo que estava comendo alguma coisa perto do meio-fio. E agora? Eu perguntei. Agora você conduz o inventário. Vai levar alguns meses, e eles provavelmente vão tentar contestar. Ele pegou a pasta e fechou o fecho. Mas tem mais uma coisa que você ainda vai descobrir, Renata. Estou analisando os extratos patrimoniais de rotina. Tem algo que precisa de uma investigação mais cuidadosa. O que você encontrou? Ainda não tenho certeza suficiente para afirmar. Me dê uma semana. Fui para casa. Tomei banho. Aqueci comida que tinha na geladeira, sentei na janela do meu apartamento e fiquei olhando para a rua por um tempo, sem pensar em nada de forma organizada, apenas deixando os pensamentos passarem. Minha mãe estava em cada um deles. A nota com a letra trêmula ficava voltando. 2 semanas depois da reunião do cartório, a Débora postou no grupo da família: informamos que vamos analisar juridicamente o processo de inventário, pois há pontos que precisam de esclarecimento. Pedimos compreensão de todos nesse momento difícil. A tia Rosa me mandou áudio de 3 minutos dizendo que estava orgulhosa. A Silvana me ligou para saber como eu estava. A prima Fernanda mandou mensagem privada: vi tudo. Estou do seu lado. Esses gestos pequenos importam mais do que parece quando você está no meio de uma situação assim. Lembretes de que família pode significar as pessoas que te enxergam, mesmo quando as outras tentam apagar você. Mas a ligação mais inesperada veio de uma prima da Débora, uma mulher chamada Ana Cláudia, que eu mal conhecia. Tinha sido apresentada em algum almoço de família 2 anos antes. Ela me ligou num sábado à tarde e disse direto: Renata, eu preciso te contar uma coisa sobre a Débora. Não é minha obrigação, mas a sua mãe foi sempre boa comigo, e eu acho que você deveria saber. Ouvi com atenção. O que a Ana Cláudia me contou era sobre o casamento, sobre como,
Antes de conhecer o Marcos, a Débora tinha sido noiva de outro homem, um advogado de São Paulo, e o noivado tinha sido desfeito quando o negócio de família dele faliu. Sobre como ela tinha se mudado para Ribeirão Preto depois disso, e como a família dela sabia que ela tinha sido muito específica sobre o tipo de pessoa que estava buscando, estável financeiramente, com herança provável. Ela não casou com o Marcos por amor, eu disse, mais como constatação do que como pergunta. Ela pode ter desenvolvido sentimentos, não sei, mas sei que o ponto de partida não foi amor. A Ana Cláudia fez uma pausa. E sei que desde o começo ela perguntava muito sobre a casa da sua mãe. Se era grande, se era bom bairro, se a sua mãe ia morar com eles quando ficasse mais velha. Guardei aquelas informações. Não eram provas de nada juridicamente, mas eram peças de um quebra-cabeça que estava ficando cada vez mais completo. O Dr. Fernando me chamou ao escritório em fevereiro, 3 meses depois da reunião no cartório. Senta, ele disse. Sentei. Ele colocou sobre a mesa um conjunto de extratos bancários. Eram da conta da minha mãe, a conta corrente que ela tinha no banco, onde havia sido correntista por 30 anos. Durante a investigação patrimonial de rotina do inventário, verifiquei o movimento da conta dela nos últimos 2 anos de vida. Ele apontou para uma série de transferências marcadas em amarelo. Há depósitos regulares saindo da conta dela para uma conta de terceiro, valores entre R$ 3.000 e 800, ocorrendo todo mês, de janeiro a agosto de 2023. Fiz o cálculo. 8 meses. $43.200 no total. A conta de destino pertence ao Marcos e à Débora em regime de conta conjunta. O silêncio que se instalou na sala tinha um peso físico. Minha mãe autorizou essas transferências? Não há nenhuma autorização documentada. Não há ordem de débito registrada no banco. Não há correspondência. Não há nenhum registro de que ela soubesse desses valores saindo. Ele olhou para mim. E o padrão é característico. Valores variados, sem descrição, distribuídos ao longo de meses. Não é o padrão de doações conscientes e voluntárias. Quem tinha acesso à conta dela? Vou precisar de uma ordem judicial para o banco revelar os dados de acesso. Mas o que eu consigo apurar agora é que minha mãe estava com dificuldades cognitivas documentadas por laudos médicos durante esse período. E você me forneceu esses laudos meses atrás. Sim, eu tinha guardado. Cada consulta neurológica, cada laudo que documentava a deterioração gradual da memória dela, cada receita dos remédios para a cognição. Tinha guardado porque o Dr. Fernando tinha me orientado a guardar tudo e eu tinha obedecido sem saber exatamente por que esses laudos específicos seriam importantes. Agora sabia. Isso é crime, eu disse. Dependendo de como o promotor enquadrar, apropriação indébita, estelionato ou aplicação do artigo 173 do Código Penal, fraude contra a pessoa vulnerável. Sim, é crime. Marcos sabia? A conta era conjunta. Fechei os olhos por um momento. Respirei. Registra o boletim de ocorrência. Você tem certeza? Tenho. O boletim foi registrado na delegacia em fevereiro. O processo criminal foi instaurado em março. O advogado que a Débora contratou para essa frente, diferente do Dr. Rafael, mais experiente, tentou argumentar que as transferências tinham sido autorizações verbais para ajuda nas despesas do lar da Dona Lúcia. O argumento caiu em sequência. Primeiro, as despesas fixas do lar da minha mãe eram pagas por débito automático e estavam documentadas. Não havia nenhuma despesa não coberta pela renda da aposentadoria dela que justificasse aqueles valores adicionais. Segundo, os laudos médicos que eu tinha guardado documentavam que minha mãe estava com comprometimento cognitivo moderado exatamente no período das transferências. Ela poderia ter sido convencida de que estava autorizando uma coisa enquanto autorizava outra. Terceiro, quando os investigadores apuraram os registros de acesso à conta bancária, encontraram acessos via aplicativo de um dispositivo que não era o celular da minha mãe, em horários que ela normalmente estava dormindo ou descansando. Havia um quarto elemento que eu não esperava. Uma das amigas da minha mãe, mulher chamada Benedita, que morava no mesmo bairro, tinha presenciado uma conversa em que a Débora tinha pedido para minha mãe transferir um dinheirinho para ajudar nas contas do apartamento do Marcos. Benedita não tinha entendido a gravidade na época. Entendeu quando a delegada perguntou se ela podia depor. Ela pôde. Em abril, a Débora passou por interrogatório na delegacia. Negou tudo. Ficou com voz firme.
advogado do lado, narrativa preparada. Mas as evidências eram sólidas demais para que a negativa sustentasse. Quanto ao Marcos, ele ficou em silêncio durante todo o processo criminal. Não depôs contra ela, não depôs a favor dela, não me ligou nesse período. Ficou num silêncio que eu interpretei como o silêncio de alguém que está processando o que construiu e o que destruiu. A contestação do testamento foi julgada em junho. O juiz indeferiu o pedido por ausência de fundamento. O laudo pericial sobre a capacidade mental da minha mãe, em agosto de 2020, data em que o testamento foi assinado, foi favorável. Ela estava em plena capacidade cognitiva naquela época, 3 anos antes do agravamento que veio depois. As 2 testemunhas do cartório, incluindo a Silvana, depuseram com clareza e consistência. O juiz determinou o prosseguimento do inventário sob minha responsabilidade. Em setembro de 2024, 11 meses depois da morte da minha mãe, o inventário foi encerrado. A casa da Rua das Acácias foi vendida em outubro por R$640 mil, ligeiramente acima da avaliação inicial, porque o mercado tinha valorizado. Minha parte, 320 mil arrailes. Com metade das aplicações financeiras e minha parte do terreno de Batatais, recebi ao total 435 mil arrailes. Quanto ao processo criminal, a Débora fez um acordo com a promotoria em novembro. Devolveu os 43.200 em parcelas corrigidas monetariamente, pagou as custas processuais. Ficou com ficha criminal. Não foi para a cadeia. Esse não era o objetivo, nunca foi. Mas ficou com ficha. E pagou cada centavo que tinha tirado de uma mulher de 70 e poucos anos com a memória falhando. Em outubro, quando o inventário foi encerrado e os documentos assinados, o Marcos me ligou. A linha ficou em silêncio por alguns segundos antes de ele falar. Renata, Marcos, mais silêncio. Depois, eu não sabia que ela tinha feito um testamento. Eu sei. E eu juro que não sabia do dinheiro. Juro que não sabia da transferência. Fiquei em silêncio. Não porque não acreditava, mas porque, mesmo que fosse verdade que ele não soubesse dos 43.200 reais, havia o fato de que a conta era conjunta e ele nunca perguntou de onde vinha aquele dinheiro extra. E havia o fato de que ele tinha assinado o requerimento de procuração naquele cartório de cidade vizinha em agosto de 2023. E havia o fato de que, durante anos, ele tinha curtido mensagens e desviado o olhar e ficado ao lado dela em cada situação. Não disse nada disso. Deixei o silêncio trabalhar por mim. Eu sei que não fui um bom irmão nesses anos, ele disse por fim. Não foi, eu concordei. Sinto muito. Acreditei que ele sentia. Não que isso desfizesse tudo, mas acreditei. O Marcos não é um vilão simples. É um homem que fez escolhas erradas repetidamente, que escolheu o caminho mais fácil em cada bifurcação, até que o caminho mais fácil o levou para um lugar que ele claramente não queria estar. Eu não vou te odiar, eu disse, mas preciso de tempo. Ele entendeu. Quanto ao casamento deles, não sei com certeza o que acontece por dentro de uma relação. Sei que eles continuam juntos, pelo menos formalmente. Sei que a Débora saiu das redes sociais por uns meses depois do processo criminal. Sei que o Marcos apareceu sozinho no aniversário da prima Fernanda, em dezembro, quieto, sem a bolsa de grife e sem o salto clicando no piso. Sei que a casa da Rua das Acácias, onde aprendi a ler, onde meu pai morreu num sábado de manhã, onde minha mãe cuidou do jardim por 36 anos, foi vendida para uma família jovem com 2 filhos. Passei na frente dela uma tarde, antes da venda ser concluída. Fiquei parada na calçada por uns 5 minutos. Não entrei. Não precisava entrar. O que eu precisava já estava comigo. Com o dinheiro do inventário, paguei dívidas que tinham se acumulado nos anos em que eu ficava me preocupando com minha mãe, em vez de com a minha própria vida financeira. Fiz uma reserva de emergência pela primeira vez. Comecei um fundo para o futuro e comprei uma poltrona nova para o meu apartamento. Uma boa, de tecido cinza claro, que eu escolhi sozinha numa tarde de sábado e que cabe perfeitamente na janela que dá para a rua. Quando sento nela de manhã com o café, penso na minha mãe. Penso na nota manuscrita com a letra trêmula. Ela sempre fez o certo, mesmo quando foi difícil. O que essa experiência me ensinou sobre família é complicado de resumir em frase bonita. Não tenho lição embalada para te entregar. Tenho pensamentos que continuam me ocupando, meses depois, quando acordo às 3 da manhã, ou quando estou no trânsito sem música e minha cabeça começa a trabalhar. Aprendi que família é uma palavra que pode ser usada como arma. É da família, dizem, como se o parentesco fosse argumento suficiente para aceitar qualquer coisa. É seu irmão.
Como se a biologia criasse obrigação unilateral de lealdade. Como se você fosse obrigada a dobrar seus limites para proteger pessoas que nunca dobraram os delas por você. Aprendi que silêncio pode ser força ou pode ser cumplicidade, e que a diferença entre os dois está no que você está fazendo enquanto fica quieta. Fiquei quieta por quase um ano, mas não estava esperando que as coisas melhorassem sozinhas. Estava documentando, verificando, construindo. Estava fazendo o que minha mãe fez em 2020, quando foi quietinha ao cartório sem contar para ninguém. Aprendi que as pessoas que nos amam de verdade, às vezes nos protegem de formas que só entendemos depois. Minha mãe me deu aquele papel de inventariante sem me avisar, porque sabia que avisar me mudaria. Ela me conhecia melhor do que eu me conhecia. Às vezes é assim. Aprendi que perder é inevitável e não faz menos doer por ser previsível. Perdi minha mãe. E essa perda não tem reviravolta, não tem resolução satisfatória, não tem nada que a compense. Perdi a versão do meu irmão que eu tinha aos 15 anos, aquele que lavava a louça sem ninguém mandar. Perdi a ilusão de que família automaticamente significa proteção. Essas perdas não somem porque o inventário foi encerrado com sucesso. Ficam, mudam de forma, ocupam espaços diferentes ao longo do tempo. Mas não me perdi, e acho que era disso que se tratava no fundo. Tem dias que acordo às 3 da manhã e fico pensando em toda a cadeia de evento. A cadeira de plástico, a vela de R$ 29,90, a mensagem no grupo, o extrato com os 43.200. E me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse reagido diferente em algum momento. Se tivesse gritado num almoço de família. Se tivesse confrontado o Marcos mais cedo e abertamente. Se tivesse me afastado completamente e poupado anos de dor. Não sei, nunca vou saber. O que sei é que o caminho que escolhi, com todas as suas dificuldades, me trouxe até aqui, sentada nessa poltrona, com o café esfriando, contando essa história para você. Se você está passando por algo parecido, não necessariamente herança, não necessariamente inventário, mas aquela sensação específica de estar sendo apagada de dentro de uma história que é sua, eu te digo o que aprendi na pele. Documenta. Data, hora, o que foi dito, por quem, como você pode comprovar. Não porque você vai precisar apresentar no tribunal, mas porque documentar é o ato de se recusar a questionar a própria memória. E questionar a própria memória é exatamente o que as pessoas que querem te apagar precisam que você faça. Você não está exagerando. O que você viu aconteceu. Confie nisso. Família não é quem tem o mesmo sangue. É quem te trata como se você existisse mesmo quando é inconveniente, mesmo quando você não serve aos planos de ninguém. Às vezes essa pessoa está dentro da família de origem, como a tia Rosa, como a Silvana. Às vezes não está. Às vezes é um advogado que te ouve sem interromper numa sala simples no centro da cidade e diz: "Pode contar comigo". A frase que fica comigo, quando penso em tudo isso, é da minha mãe, naquela nota com a letra que já tremia. Ela fez o certo, mesmo quando foi difícil. Não é sobre mim, é sobre o tipo de pessoa que ela queria que eu fosse. E com todas as minhas falhas, e com tudo que errei no caminho, naquele inventário, naquele ano, eu fui essa pessoa. Às vezes a vitória não se parece com vitória. Se parece com você sendo quem você sempre foi. E o mundo finalmente registrando isso no papel. E essa história ressoou em alguma coisa que você já viveu. Se você já se sentou numa cadeira de plástico num evento da sua própria família. Se já recebeu o equivalente a uma vela de R$ 29,90 enquanto outros ganhavam viagens. Se já teve sua memória ou sua percepção questionadas por alguém que deveria te conhecer de verdade, saiba que eu te entendo. Cada uma dessas situações parece pequena quando isolada, mas você sabe que não é pequena. Você sabe o peso que acumula devagar ao longo dos anos. E se você está no meio disso agora, sem saber se está exagerando, sem saber se deve agir ou continuar esperando, documenta tudo. Data, hora, o que foi dito, por quem, guarda as mensagens, guarda os prints. Não é paranoia, é inteligência. Foi o que me salvou. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like agora. Cada like diz pro YouTube que histórias reais de superação importam, que as pessoas que passam por situações assim merecem ser ouvidas e não julgadas por serem dramáticas demais. Se você quer mais relatos como esse, histórias de gente que não aceitou ser pisada, que planejou no silêncio e agiu na hora certa, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Cada semana tem uma história nova,
e você não vai querer perder. Me conta nos comentários. Você teria ficado quieta como eu fiquei ou teria confrontado mais cedo? Tem alguém na sua vida que faz o que a Débora fazia? Essa coisa de reescrever a história em tempo real, de apagar o que você fez, de ocupar espaços que não são dela? Compartilha aqui embaixo. Às vezes, só de escrever já é o começo de algo. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que está tudo bem colocar limites, mesmo quando é com família. Que silêncio estratégico não é fraqueza. Que documentar não é ser difícil, é ser inteligente. Que quando as pessoas que deveriam te amar decidem que você atrapalha as decisões importantes, às vezes a resposta certa é só, ok, e aparecer no cartório na manhã seguinte. No próximo vídeo, vou contar a história de uma mulher que descobriu, 40 anos depois, que o nome dela tinha sido retirado da escritura de uma propriedade que os pais tinham deixado para os filhos. E como ela reverteu essa situação sem gastar um centavo em advogado. Você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado até aqui, por ouvir uma história que não é fácil de contar. Sua presença importa. Até o próximo relato.